E aí, meu povo, tudo bonzinho com vocês? Tudo tranquilo, tudo bom danado? Seguinte, o assunto de hoje é fundações públicas, um dos temas polêmicos do direito administrativo. E aí, são pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado? Hoje a gente vai descobrir, tá bom? Antes da gente passar o conteúdo da aula em si, meu pedido para você, se você não for inscrito no canal, se inscreva, o conteúdo aqui é bom, tá bom? Aqui você aprende direito. Ative o sininho das notificações, deixe também o seu joinha, tá certo? Deixe o seu like aí pra gente. Vamos lá, fundações públicas. O que a gente tem para falar dessas danadas? Primeira coisa, a fundação em si é um instituto que é proveniente do direito privado, né, do direito civil. E o que é uma fundação? Uma fundação nada mais é do que um patrimônio que é destinado a um determinado fim, a um fim de interesse público ou social e que adquire personalidade jurídica. Então, em última análise, simplificando ao máximo, uma fundação é um patrimônio com personalidade jurídica, tá bom? Como eu disse, um instituto que o direito administrativo foi buscar lá no direito civil, foi buscar lá no direito privado, e eu já disse isso antes e vou repetir. Quando o direito civil se mistura com o direito administrativo, quando uma área inventa de mexer com a outra, geralmente não sai coisa muito boa, tá certo? Me desculpem os civilistas, mas é a verdade. Quando mistura, acaba criando confusão, acaba criando tema controvertido e, sobretudo, acaba confundindo a vida da gente e o estudo da gente, tá bom? Dificultando o estudo da gente. Certo, mas vamos lá, já sabemos o que é uma fundação. É um patrimônio dotado de personalidade jurídica e destinado a um fim de interesse público ou social. Dito de outra forma, como é que isso vai funcionar no direito privado? Bom, você pega uma parte do seu patrimônio, tá certo? Pega uma porção do seu patrimônio e institui uma fundação. Isso pode ser feito por ato inter vivos ou isso pode ser feito no seu testamento. Você pode deixar aí no seu testamento uma parte do seu patrimônio destinado a isso, tá bom? Então é assim que uma pessoa natural institui uma fundação, certo? E o poder público? E o medo, né? O município, o estado, o Distrito Federal e a União. Como é que eles fazem isso? Simples. Eles também pegam uma parte do seu patrimônio, uma porção do seu patrimônio e destinam a um fim de interesse público ou social e criam uma pessoa jurídica nesse processo, tá bom? É assim que o negócio funciona. Compreendido o que é a fundação, a gente pode entrar na eterna polêmica. São pessoas jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado. Essa foi uma cisânia doutrinária muito grande entre dois doutrinadores clássicos. De um lado, Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, entendendo que as fundações eram pessoas jurídicas de direito público, e do outro lado, Eli Lopes Meireles, defendendo que eram pessoas jurídicas de direito privado. Eram, sobretudo, esses dois autores que, enfim, encabeçavam essas duas grandes correntes teóricas, e os demais iam se filiando a um ou outro entendimento. Então, na doutrina existe essa controvérsia, que de certa forma permanece até os dias de hoje. Tá, isso era o que a doutrina dizia, mas e a lei, o direito positivo, o que era que ele falava? Partindo para o direito positivo, o Decreto-Lei 200, em 1967, no seu artigo 5º, inciso 4, ele vai dizer que fundação pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, ou seja, já trata a fundação pública como uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exigem a execução por órgãos ou entidades de direito público, com a autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Então, o Decreto-Lei 200 trouxe claramente que as fundações são pessoas jurídicas de direito privado, tá certo? Tá, mas é um decreto-lei de 1967, sim, mas ele foi recepcionado pela Constituição de 1988. A dúvida, aliás, é se esse dispositivo específico teria sido recepcionado, ou se a Constituição estabelece que as fundações são pessoas jurídicas de direito público, e aí esse artigo 5º, esse inciso 4, na verdade, do artigo 5º do decreto-lei, seria incompatível com a Constituição e, consequentemente, não teria sido recepcionado. Tá, mas o que é que a Constituição diz? Aqui a gente vai passar, a gente vai avançar e a gente vai fazer uma tabelinha sobre o que a Constituição diz,
porque a própria Constituição é um pouquinho confusa em relação a isso, tá bom? Se a gente vai para os anais da Constituinte em 1987 1988, se a gente vai ver os debates travados na Constituinte, a gente vai ver que lá já era um pouco confusa, que lá já tinha uma certa divisão nesse sentido. Vamos lá. O projeto Bernardo Cabral, e quem foi Bernardo Cabral? Bernardo Cabral foi o relator da Comissão de Sistematização. Então, depois de muito debate, muita controvérsia nas comissões temáticas, foi necessário dar uma sistematizada no negócio, dar um freio de arrumação. E a comissão que ficou responsável por isso foi presidida pelo Bernardo Cabral. E aí veio o projeto, que foi apelidado de Projeto Bernardo Cabral. Esse projeto dizia que as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as fundações da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios somente serão criadas caso a caso por lei e ficarão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Então, esse dispositivo lá do projeto inicial da Constituição de 1988 tratava as fundações como pessoas jurídicas de direito privado, tá bom? E aí você me pergunta, Pablo, e esse dispositivo, por que ele não está na Constituição? O que é que foi feito dele? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, depois de muito debate, depois de muito aperfeiçoamento, ele resultou no inciso 19 da Constituição de 88, que depois ainda veio a ser emendado pela Emenda Constitucional 19, veio a receber uma nova redação. Mas o que eu quero mostrar aqui é, uma das ideias da Assembleia Constituinte, em 1987 e 1988, era colocar expressamente que as fundações públicas eram pessoas jurídicas de direito privado, ao lado das empresas públicas e da sociedade de economia mista, tá bom? Tá, mas essa ideia foi dominante? Essa ideia foi a única ideia? Não, na verdade não, porque se a gente observar o ato das disposições constitucionais transitórias, em seu artigo 19, e ele foi produzido pelo Poder Constituinte originário também, em 1987 e 1988, ele vai dizer que os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos 5 anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. Então, veja, ele concedeu a estabilidade aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações, mas não concedeu aos empregados da sociedade de economia mista e das empresas públicas, o que sugere que as fundações seriam diferentes dessas pessoas jurídicas de direito privado e que elas estariam, portanto, mais próximas das autarquias. Seriam, portanto, talvez pessoas jurídicas de direito público. Trocando em miúdos aqui, como o artigo 19 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, coloca as fundações públicas do lado das autarquias, a gente vai colocar aqui um ponto, tá certo? A gente vai marcar um gol aqui do lado das pessoas jurídicas de direito público, tá bom? Certo, e eu disse a você que aquele dispositivo lá do projeto Bernardo Cabral resultou no inciso 19 do artigo 37, que veio a ser reformulado depois, etc, etc e tal. O que ele diz hoje? Ainda hoje ele sugere que as fundações são pessoas jurídicas de direito privado. Porque olha só, hoje com a redação atual ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer... Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia, ou seja, a autarquia é criada por lei, porque ela é pessoa jurídica de direito público, e é autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Aqui já colocou a fundação junto das pessoas jurídicas de direito privado. Dizendo ainda, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. E aqui é mais uma coisa confusa. Parte da doutrina meio que entende que para cada fundação que fosse criada deveria ter uma lei complementar dizendo o que é que essa fundação poderia fazer, definir suas áreas de atuação, etc., é o que não faz sentido. A autarquia é constituída diretamente por lei. Já a fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública, elas são autorizadas por lei. A fundação pública, se ela for autorizada por lei, ela não pode abrir a porta no outro dia. Ela precisa obrigatoriamente de uma lei complementar que especifique o campo de atuação dela. Então não é automático. A interpretação aqui que parece mais correta é no sentido de que,
deveria haver uma lei complementar geral estabelecendo as áreas de atuação das fundações públicas, ou melhor dizendo, das fundações instituídas pelo poder público, tá bom? Mas a questão aqui é, o inciso 19 do artigo 37 coloca as fundações junto das pessoas jurídicas de direito privado, diz que elas são autorizadas por lei, etc. Então a gente vai colocar um ponto aqui nas pessoas jurídicas de direito privado. Tá 1 a 1, tá empatado. O que é mais que a Constituição vai dizer sobre as fundações? Eu separei aqui mais alguns dispositivos. No artigo 22, inciso 27, que vai tratar das normas gerais de licitação e contratos administrativos, as fundações ficaram junto da administração direta e das autarquias. Então, 2 a 1, pessoas jurídicas de direito público. No artigo 37, inciso 11, os servidores das fundações públicas vão estar sujeitos ao teto remuneratório e os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista não ficaram sujeitos a esse teto. Então, a gente pode colocar já 3 a 1 para as fundações enquanto pessoas jurídicas de direito público, tá bom? Artigo 38. Servidor que exerce mandato eletivo tem o mesmo tratamento dos servidores da administração direta e das autarquias. 4 a 1, pessoa jurídica de direito público. Ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 19. Já vimos, já foi contado. E a emenda constitucional 19.1998, ela vai dispor em seu artigo 33 que consideram-se servidores não estáveis para fins do artigo 169, parágrafo 3º, inciso 2, e aqui é aquela possibilidade de perda do cargo para redução de despesas com pessoal, em caso de crise, etc, etc e tal, tá certo? Esse artigo 33 vai considerar servidor não estável aqueles admitidos na administração direta, autárquica e fundacional sem concurso público de provas ou de provas e títulos após o dia 5 de outubro de 1983. Então, nessa possibilidade de exoneração de não estáveis para ajuste aos limites de despesa com pessoal a que tem que se submeter a União, os estados, o Distrito Federal e o município, os municípios, as fundações, mais uma vez, foram colocadas do lado das pessoas jurídicas de direito público. Então, mais um ponto, pessoas jurídicas de direito público. E aí, nesse ponto, você me pergunta, Pablo, você já falou da doutrina, já falou do direito positivo, do que a Constituição diz, do que o decreto-lei diz, certo, mas e a jurisprudência? Como é que os tribunais têm se manifestado sobre isso, sobre esse assunto? Bom, o STJ, no recurso especial 204822 de 2007, registrou que as fundações públicas, por possuírem capacidade exclusivamente administrativa, são autarquias, aplicando-se a elas todo o regime jurídico das autarquias, doutrina e precedentes. Já o STF, no recurso extraordinário 21574111, consignou que a Fundação Nacional de Saúde, que é mantida por recursos orçamentários oficiais da União e por ela instituída, é entidade de direito público. Então, nós temos aí precedentes que sinalizam que as fundações são, ou pelo menos podem ser, pessoas jurídicas de direito público, tá bom? Certo, e aí a gente, invariavelmente, em algum momento vai ter que se perguntar, tá, mas o que é que diferencia, afinal de contas, uma pessoa jurídica de direito público de uma pessoa jurídica de direito privado? O que é que muda, afinal, de uma para outra? Bom, para responder a essa questão, para responder essa pergunta, afinal, qual a diferença de uma para outra? A gente pode recorrer aqui a Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele tem uma passagem muito interessante e eu diria até brilhante, que permite que a gente coloque esse tema numa nova perspectiva. O que é que o Celso vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer: saber se uma pessoa criada pelo Estado é de direito privado ou de direito público é meramente uma questão de examinar o regime jurídico estabelecido na lei que a criou. Se lhe atribuiu a titularidade de poderes públicos e não meramente o exercício deles, e disciplinou-a de maneira que suas relações sejam regidas pelo direito público, a pessoa será de direito público, ainda que se lhe atribua outra qualificação. Na situação inversa, a pessoa será de direito privado, mesmo inadequadamente nominada. Então, o Celso nos fornece uma porta de saída para esse problema aqui, que é o problema dessa aparente contradição aqui entre dispositivos constitucionais. Por mais que a pessoa jurídica de direito público tenha marcado mais pontos do que a pessoa jurídica de direito privado, ou melhor dizendo, por mais que o entendimento de que as fundações são pessoas jurídicas de direito público tenha mais pontos do que o entendimento de que ela seria pessoa jurídica de direito privado, ainda assim seria interessante que a gente conseguisse conciliar os dois, não é verdade? E a partir do Celso a gente consegue fazer isso. Olha só,
O que aconteceu aqui foi o seguinte: desde sempre o poder público instituiu fundações que tiveram a outorga de atividades, que receberam atividades que são típicas do Estado. E veja, eu estou falando de outorga, eu não estou falando de mera delegação. Eu estou falando que essas pessoas jurídicas se tornaram titulares dessas atividades e não apenas meras executoras. Elas têm a atividade em si, elas não apenas executam, tá bom? Então, instituiu, na realidade, pessoas jurídicas de direito público com o nome de fundação. E nessa perspectiva, essas pessoas jurídicas de direito público acabam invariavelmente tendo natureza autárquica. Daí a gente falar em fundação autárquica ou autarquia fundacional. Tá bom? Tudo certo? Tranquilo? E aqui eu remeto você para a nossa aula sobre autarquias, que faz a gente entender isso muito bem, faz a gente compreender isso muito bem. O que é uma fundação autárquica ou uma autarquia fundacional? Tá bom? Tá, mas existem fundações públicas de direito privado? Certamente existem. Você pega a Fundação Padre Anchieta, por exemplo, que mantém a TV Cultura. Ela se assemelha em tudo a uma pessoa jurídica de direito privado, tá bom? Então, para conciliar tudo, a gente pode dizer o seguinte: as fundações instituídas pelo poder público podem ser pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Quando forem pessoas jurídicas de direito público, serão criadas por lei. Quando forem pessoas jurídicas de direito privado, serão autorizadas por lei. E o que vai ser marcante nessas fundações, no final das contas, é que elas são um patrimônio dotado de personalidade jurídica que é destinado a um fim de interesse público ou social. Então, sejam pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, elas terão essa característica, essa busca de um fim de interesse público ou social. E é isso que caracteriza tanto as fundações públicas de direito privado, ou melhor dizendo, as fundações instituídas pelo poder público que têm natureza jurídica de direito privado, quanto as autarquias fundacionais ou fundações autárquicas, que são pessoas jurídicas de direito público. Tá bom? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Esse, inclusive, é um entendimento que vem se tornando majoritário na doutrina e na jurisprudência, o de que o poder público poderia instituir tanto fundações de direito público quanto fundações de direito privado. Tá bom? Tudo certo? Tranquilo? Bom, em poucas palavras, era isso que a gente tinha para falar das fundações. Se pessoas jurídicas de direito público, elas são equivalentes às autarquias. Se pessoas jurídicas de direito privado, elas são equivalentes às empresas públicas. Ficamos por aqui. Beijo grande no coração de vocês e até a próxima.